tema do programa de hoje é sobre o plebiscito que ocorrerá nas regiões do Campo Grande e de Ouro Verde para transformar os bairros em distritos. Para conversar sobre isso, hoje trouxemos aqui Thiago Trindade, ele que é cientista político. Thiago, muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Boa noite, Lucas. Obrigado. Para ilustrar um pouquinho sobre esse assunto, temos uma matéria do nosso repórter Guilherme. Com você. No dia 5 de outubro, haverá um plebiscito na cidade de Campinas para decidir se as regiões de Ouro Verde e Campo Grande vão virar distritos. Uma das principais mudanças para as duas regiões é a criação de uma subprefeitura. Assim, os bairros de cada localidade teriam independência administrativa e poderiam também criar cartórios, batalhões policiais e do Corpo de Bombeiros. O impacto é grande e traz dúvidas ainda. O urbanista João Verde explica qual seria o impacto para as regiões caso se tornem distritos. É positivo, porque passaria a ter uma administração mais direta, haveria subprefeituras, né, tanto para Ouro Verde como para o Campo Grande, que seriam dois distritos separados. Não seria como aqui a APA e Souzas é uma coisa mais interligada, né, apesar de ser dois distritos também, né. Então o que se espera é que haja uma administração que possa estar mais junto com a população e resolvendo mais rapidamente o problema dos bairros. Além de Ouro Verde e Campo Grande, que ainda serão votados, Campinas tem outros 4 distritos: Nova Aparecida, Joaquim Egídio, Souzas e Barão Geraldo. Barão Geraldo tornou-se distrito em 30 de dezembro de 1953. O atual subprefeito, Valdir Terrazan, explica os principais benefícios de a região ser um distrito. Você vai delimitar exatamente a área geográfica, você vai ter a divisa daquilo ali, a configuração, né, que o distrito tem. E o que até mais do que benefícios de estrutura, essas coisas, é a identidade que aquele morador adquire com aquele local. Então eu acho que essa identidade é o ponto mais positivo. A votação que decidirá se Campo Grande e Ouro Verde serão distritos será de todos os 807.537 eleitores de Campinas. Será perguntado na urna se o morador da cidade quer ou não que a região se torne distritos separadamente, ou seja, pode ser que somente uma das duas passe a ter a subprefeitura. Bom, como acompanhamos na matéria, Thiago, o Valdir Trevisan disse que é importante dividir o bairro em distritos porque o próprio povo cria uma identidade com o bairro. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Olha, Lucas, eu acho que, assim, desse ponto de vista, eu até concordo com a análise dele. Eu acho que talvez exista a criação do distrito, ela talvez coloque ajude a construir um sentimento maior de identificação da população com o local. Mas, do ponto de vista urbanístico, propriamente falando, isso não necessariamente se reverte em alguma espécie de melhoria. Aqui mesmo em Campinas, né, apesar de que, de forma muito discreta, houve algumas vozes dissonantes, né, que discordam um pouco da proposta da criação de distritos. Por quê? Justamente porque eles acham que o modelo distrital de Campinas ele dá pouca autonomia para subprefeituras. Então, assim, se vamos dizer assim, do ponto de vista simbólico, é uma mudança importante, talvez para a autoestima da população local, vamos dizer assim, né? Agora, do ponto de vista prático, isso não necessariamente implica em uma melhoria. Eu acho que um problema que eu vejo nessa discussão é que está sendo vendida uma ideia para a população de que a transformação das regiões em distritos necessariamente trará desenvolvimento, né? E isso não corresponde à verdade, porque se a gente olhar, por exemplo, o município de São Paulo, vamos pegar um caso aqui, né, que é bastante complexo do ponto de vista urbano, o município de São Paulo tem inúmeros distritos onde tem subprefeituras, que são distritos extremamente precários do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social e urbano. Então, assim, a transformação, aquelas regiões, elas são carentes, elas têm os problemas que têm, não é porque elas não sejam distritos, porque você tem uma dinâmica de organização de produção da cidade que faz com que aquela área seja menos valorizada do ponto de vista imobiliário e acabou, ao longo desses anos, se tornando quase que uma espécie de cidade dormitório, né, onde como a oferta de empregos lá é baixa, mas o preço do solo é mais barato, as pessoas de baixa renda, que principalmente migram para Campinas, tendem a se estabelecer naquele local para vir trabalhar no centro, muitas delas também em Barão Geraldo, Souzas, Joaquim Egídio, principalmente no setor de comércio e serviço, né? Então, assim, você tem uma lógica de organização de produção da cidade que é característica das relações sociais capitalistas, né? Então, assim, o fato de você transformar em distrito não necessariamente vai mudar essa lógica. Como você comentou, mais ou menos na década de 50,
os 2 bairros foram formados por terras inférteis e por isso eram baratas e a população acabou migrando para lá. Só que desde aquela época, pouca coisa mudou. Ainda tem ruas desasfaltadas, tem pouca rede de esgoto. E por que você acha que vai mudar ou não vai mudar? Tá, eu acho assim, primeiro que a gente tem que entender o seguinte, você tem razão, né? Houve, assim, do ponto de vista urbanístico, houve poucas mudanças significativas. É uma região carente e tudo mais. Agora, eu não sei se, né, assim, muita gente tem uma imagem um pouco errada, né, daquelas regiões, no sentido assim, quando a gente fala, o Campo Grande e Ouro Verde é periferia, né? É periferia, claro, mas assim, não é terra arrasada, né? As periferias brasileiras, das grandes cidades brasileiras de um modo geral, elas mudaram, assim, elas tiveram alguma evolução de um tempo para cá, mais investimentos em serviços como esgoto, rede elétrica, rede de água e tudo mais. Isso é comprovado pelos dados, né, que a gente tem recente, pesquisa, análise do IBGE, do IPEA e tudo mais. Agora, a questão é a seguinte, o que eu entendo nesse caso específico, né, é que tudo aquilo, né, reforça essa questão, tudo aquilo que está sendo falado, transformado em distrito, né, aí vai poder ter um batalhão da Polícia Militar, vai poder ter um batalhão do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura vai poder descentralizar serviços que hoje essa população de lá, ela precisa necessariamente se deslocar de lá para ir até o centro da cidade, o que acaba gerando mais transtornos no trânsito, né? Bom, qual que é a questão? Em primeiro lugar, a Prefeitura pode fazer isso, ela pode fazer ela pode deslocar esse serviço para lá, mesmo não sendo distritos, né? E em segundo lugar, pelas informações que eu colhi, pelo que eu acompanhei, pelo que eu estou acompanhando desse debate, o grande problema é que justamente por conta desse modelo distrital que é característico de Campinas, não existe nenhuma garantia prática de que, se transformado em distrito, haverá necessariamente descentralização de serviços. Então, assim, se a gente parar para pensar, a transformação dessas áreas em distritos é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Não, ela pode ser uma coisa boa. Ela pode ser, não é necessariamente bom ou ruim. Eu acho que o debate não tem que ser por aí. Mas ela não é necessariamente uma coisa boa ou necessariamente uma coisa ruim. Com certeza, ela pode vir a ser uma coisa boa. Mas a questão que eu acho mais complexa que está por trás de tudo isso é que eu acho que os interesses que fazem, né, que estão propondo essa mudança, eu diria, para usar um termo, vamos dizer assim, elegante, eu diria que eles não são tão nobres assim, né? Eu tenho certeza que existem outros interesses por trás, pelo próprio caso, experiências passadas que a gente vê no Brasil recente, aí, né, tenta-se repetidamente criar-se novos municípios e criar novos distritos, né? E o grande problema que eu vejo da transformação, eu não estou dizendo que eu sou contra, mas o grande problema que eu vejo de você transformar essas áreas em distritos hoje, é que isso daria a brecha necessária para que determinados grupos, uma determinada elite local, né, e mesmo que atue em nível regional, futuramente queira reivindicar a emancipação desses distritos. Sobre esse assunto nós vamos para o comercial rapidinho e a gente já volta. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Campinas agora tem o seu Disque Denúncia. A sua denúncia é registrada, encaminhada à polícia e acompanhada até o seu desfecho. Ninguém pergunta seu nome. Só interessa a sua denúncia. Ninguém identifica de onde vem sua ligação. Só interessa a sua denúncia. Não esqueça. Agora você tem uma arma contra a violência. Agora você tem uma arma contra a violência. Disque Denúncia. Disque Denúncia. Disque Denúncia. 3236-3040. 3236-3040. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação, e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Tiago, sobre esse debate, o pessoal da rua nos mandou algumas perguntas para resolver. Vamos com elas. O que eu gostaria de saber, e acredito que também todos os moradores de lá, qual o benefício diretos que eles ganhariam com isso, eles, mais do que as outras pessoas que moram fora do distrito? Exato. Como a gente já falou,
enfim, está sendo vendida uma imagem de que a transformação de distritos acarretará automaticamente, né, em diversos benefícios. É verdade, pode ser, né? Inclusive, que eu vejo que tem sido muito mencionado, e é até curioso que, enfim, eu acho que tem se debatido muito pouco essa questão, que o vereador que propôs o projeto, Rafa Zimbaldi, né, ele vem dizendo isso faz tempo já. Caso seja transformado em distrito, as regiões vão ganhar uma alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes, que hoje não existe, né? A Rodovia dos Bandeirantes ela tem geralmente uma alça de acesso apenas para cada município, né? E o que ele está dizendo é que, transformado aqui lá em distrito, o tamanho populacional do mais justificaria uma alça de acesso. Veja, quando você fala desse ponto de vista, né, isso é bom para os moradores? É lógico que é, né? É claro que isso facilita muito a vida deles ali e tal, assim como essa eventual descentralização de serviços também facilitaria. Agora, o problema é que, qual que é o problema que você traz junto com isso? Essa melhoria na acessibilidade do local, graças a essa alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes, ela encheria os olhos do mercado imobiliário, né? Na verdade, a acessibilidade urbana é o primeiro requisito para a valorização imobiliária de uma região que já está vivenciando um processo de valorização, sobretudo por conta do eixo da Avenida João Boy Dunlop, né? Claro que ela ainda é uma região precária em vários aspectos, mas ela está hoje passando por um processo de valorização. E caso a gente tenha efetivamente, se você abrir essa alça de acesso, isso é um processo irreversível, é um processo inevitável. E aí, qual que é o grande problema disso? Se por um lado as pessoas podem ter benefícios por conta dessas, né, supondo que essas melhorias todas sejam deslocadas para lá, e com essa própria alça de acesso, por outro lado, essa valorização excessiva do mercado imobiliário, que é uma tendência para os próximos anos, caso isso venha a se confirmar, isso pode gerar um problema muito grande para a população de baixa renda. Porque no longo prazo, médio e longo prazo, vamos dizer assim, a tendência é que essa valorização imobiliária vá aos poucos expulsando as pessoas de lá, porque você tem, por exemplo, aumento no custo do aluguel, você tem aumento no custo do IPTU, né? Então, e aí se você olhar ali, a gente tem um pouco mais acima, né, o município de Hortolândia e um pouco mais do lado ali da região do Campo Grande do Ouro Verde, o município de Montemor, né? Então, assim, a tendência é que essas pessoas que já vivem numa periferia precária e distante do centro da cidade, ele fica mais ou menos em torno de 14 quilômetros do centro principal de Campinas, né, que é a região ali da chamada Macrozona 4, se essas pessoas precisarem sair dali, provavelmente elas vão para lugares mais distantes ainda. A tendência é que elas sejam, que essa demanda, né, que expulsa pela valorização imobiliária acabe se concentrando, acabe se direcionando para o município de Hortolândia e para o município de Montemor. Ou seja, você vai estar fazendo esse argumento, né, de que, olha, a gente descentralizaria serviços, então as pessoas não precisariam mais se deslocar para o centro. Só que para trabalhar elas vão precisar continuar se deslocando. E se elas forem morar mais longe ainda, você gera um problema ainda maior para a cidade, né? Então, do ponto de vista prático, pode acarretar melhoria? Pode, mas o problema é que, assim, quando a gente vai analisar a política pública, a gente nunca pode ter certeza de que uma decisão política ela vai ser 100% boa ou 100% ruim. Ela vai trazer elementos positivos, mas ela também vai trazer elementos negativos. O que eu acho que tem que ser feito, que é o debate que eu acho que não está sendo feito, ou está sendo feito de uma forma de uma forma muito tímida com a população, colocando na balança o que pesa mais, o lado positivo, né, ou o lado negativo. Então, assim, como eu falei, para uma certa elite local, vai ser bom, sem dúvida. Mas para essas pessoas que dependem mais desses serviços públicos e que trabalham aqui no centro, ou trabalham em Barão Geraldo, tal, talvez seja mais complicado. Então, só para finalizar esse bloco, você está dizendo que esse processo de transformar os bairros em distritos pode acabar marginalizando ainda mais a população que vive ali? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a tendência de, se você transformar em distrito, você está automaticamente abrindo uma brecha para que em questão de 2 ou 3 anos no máximo, essa elite local queira emancipar, né, transformar aqueles lugares em município. E aí eu acredito com certeza absoluta que a tendência é que essa valorização imobiliária contribua para jogar essas pessoas para uma periferia ainda mais distante do que elas já estão. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um comercial. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Campinas agora tem o seu Disque Denúncia. A sua denúncia é registrada, encaminhada à polícia e acompanhada até o seu desfecho. Ninguém pergunta seu nome. Só interessa a sua denúncia. Ninguém identifica de onde vem sua ligação. Só interessa a sua denúncia. Não esqueça. Agora você tem uma arma contra a violência. Agora você tem uma arma contra a violência. Disque Denúncia.
Disque Denúncia. Disque Denúncia. 3236-3040. 3236-3040. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação, e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Estamos de volta para o último bloco do programa Diálogos. Estão aqui ao meu lado o Thiago Trindade, ele que é cientista político, formado em geografia. Thiago, a primeira pergunta que eu tenho para te dizer é que em Campo Grande e Ouro Verde são 430 mil eleitores juntos. Isso representa mais ou menos 53% dos eleitores de Campinas. Esses dois bairros já existem há muito tempo e esse número de eleitores não cresceu do dia para a noite. Por que a solução não vai vir? Por que acham que a solução vai vir com os distritos? É uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que essa pergunta que você está fazendo, ela coloca justamente esse problema de que abre a possibilidade da gente questionar, da gente no mínimo problematizar essa ideia, porque essas demandas sociais que esses bairros apresentam, essas demandas sociais, demandas urbanas, elas são de longa data, né? Elas não são, como você falou muito bem, elas não nasceram da noite para o dia. E a grande questão é que, assim, do ponto de vista, vamos ser bem prático, assim, né? Do ponto de vista eleitoral, essas regiões têm um peso muito grande, né? Como você mesmo falou, pelo número de eleitores. Elas concentram praticamente metade da população, quase metade da população de Campinas, né? Veja, o que é interessante, né? Nenhum prefeito, nenhum vereador, talvez... Qual que é o cálculo que eles fazem? Eu não vou dizer que eu sou contrário, né, ao projeto de criação desses distritos, porque para não correr o risco de se queimar do ponto de vista eleitoral, né, porque é um eleitorado que faz muita diferença, que tem peso na voto, pode decidir uma eleição, né, e ele vem crescendo continuamente. E assim, do ponto de vista prático, o cálculo em política é muito simples, né? O que isso me traz, tal decisão, tal medida, me traz voto, né? Se me traz, tranquilo, eu faço, se não traz, eu descarto. Então, assim, eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que essa população, pelo que eu tenho acompanhado, eles até têm visto com uma certa descrença, justamente por causa disso, né? O povo não é bobo, como a gente pensa. Eu vi algumas entrevistas já, né, de veículos da imprensa local, enfim, empregadas domésticas, pessoas que trabalham como... pessoas bastante humildes, né, assim, do ponto de vista da profissão, tal, do ponto de vista econômico, questionando justamente isso, falando, olha, mas a nossa associação de bairro vai lá na prefeitura, faz tanto tempo que briga, né, para ter um asfalto, será que agora, só porque vai virar distrito, então vai resolver como um passe de mágica, né? Então, eu acho que essa questão que você fez é a questão principal, né? O que a gente tem que questionar é a formalização de bairros para distritos, né? Essa mudança do aspecto formal, ela necessariamente implica nessa mudança qualitativa? Não necessariamente, né? Eu acho que talvez até é interessante que, pelo próprio número de eleitores que tem nesses lugares, é interessante que talvez a prefeitura, veja, o prefeito não vai falar, eu duvido que ele vai falar publicamente que é contra. Pode ser que amanhã ele fale que e eu esteja errado, né? Mas enfim, eu acredito que ele não vai fazer isso, ele não vai afirmar publicamente que ele é contrário a isso, porque justamente por conta desse risco, né, de ficar mal visto pela população local, enfim, tudo mais. Mas, por outro lado, para a prefeitura do município, eu não sei se interessa que essas regiões virem distritos e eventualmente se emancipem. Porque, além desse número de eleitores muito significativo, você tem a arrecadação é muito grande lá também. Então, para o município, seria uma perda. Seria uma perda do ponto de vista dos grupos políticos que tem aqui, porque seria uma perda de uma base eleitoral significativa se aqueles lugares virarem municípios, né? Ou virarem um município só. E seria uma perda do ponto de vista da arrecadação. Porque hoje a atividade econômica lá está crescendo, ela vem crescendo de muitos anos, de alguns anos para cá, vem crescendo de forma significativa e ela tem uma contribuição importante para a arrecadação municipal. Então,
a prefeitura acaba ficando numa situação delicada, porque se o prefeito não quer publicamente assumir que é contrário, eu acho que realmente ele não vai fazer isso, por outro lado, ele está ciente do risco que isso representa para o município. Bom, infelizmente o programa Diálogo chegou ao fim. Estive aqui hoje com o Thiago Trindade, foi muito bom tê-lo aqui hoje, Thiago, muito obrigado. Obrigado a você, Lucas. Lembrando ao pessoal de casa que a votação é dia 5 de outubro e vai ser na urna eletrônica junto com a votação presidencial. Para votar sim, basta digitar 60 e confirmar. Para votar não, basta digitar 30 e confirmar. Para quem não decidiu ainda, pode votar em branco, só apertar em branco na urna. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.